Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: Flamengo vence o Vitória, mas com uma atuação muito ruim. E a percepção de 2026 é que o Flamengo piora a cada partida. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Vamos falar sobre a vitória do Flamengo, sobre o Leão da Barra, sobre o Vitória em Salvador e por que essa vitória, o que foi apresentado pelo Flamengo, é tão preocupante. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário, você tem o link para baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você não paga nada nem para baixar, nem para usar, é o app que eu uso aqui no canal do VSR para estatística, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real, e tudo isso está à sua disposição totalmente de graça, tá? Você não paga nada nem para baixar, nem para usar. Só vir aqui, primeiro comentário, faz o download e manda ver, tá? Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de quinta-feira e o tema é a vitória do Flamengo sobre o Vitória na noite de terça. O Flamengo foi ao estádio Manuel Barradas, o Barradão, e venceu por 2-1, gols de Pulgar e Cebolinha no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vitória diminuiu com o Mateuzinho e teve várias oportunidades, inclusive um pênalti defendido, muito bem defendido pelo Rossi, na cobrança do Renato Kaiser. Com isso, o Flamengo venceu o primeiro jogo dentro do Campeonato Brasileiro, né? Nas duas primeiras rodadas, o Flamengo tinha perdido para o São Paulo e empatado com o Internacional do Maracanã. O Flamengo conseguiu sua segunda vitória na temporada, né? Antes tinha vencido o Sampaio Corrêa, goleado o Sampaio Corrêa por 7-1, pelo Campeonato Carioca, e pelo menos em termos de resultado o Flamengo dá uma aliviada na pressão pelo começo de temporada muito ruim, mas só no resultado mesmo, tá? Porque a percepção, a análise, pelo menos a minha, é que o Flamengo em 2026, o Flamengo de 2026, ele piora a cada jogo. E logicamente, quando eu digo que ele piora a cada jogo, eu vou excluir desta conta, eu vou excluir dessa análise a goleada por 7-1 em cima do Sampaio Corrêa, por uma questão básica, né? O time do Sampaio Corrêa é um time fragilíssimo, um time muito frágil. Então eu acho até que o Flamengo mostrou coisas boas contra o Sampaio Corrêa, né? O Paquetá jogando de segundo homem funcionou bem. O Emerson Royal mostrou um poder de reação na temporada. O Samuel Lino fez um excelente jogo, um jogo muito bom. O melhor, talvez o melhor dele depois da convocação, né? Para aquela convocação completamente fora de momento lá e que acho que prejudicou a sequência de temporada dele. Mas como o Sampaio Corrêa é um time tão frágil, que eu vou desconsiderar ele da análise. Então vou considerar aqui a sequência de jogos excluindo o Sampaio Corrêa, e também vou excluir daqui os jogos feitos com o time sub-20, né? Porque quero falar aqui do time principal, time profissional. Então, se você considerar desde que o Flamengo voltou a jogar com o seu time profissional, com o seu time principal, o Flamengo fez um jogo bom, talvez até muito bom contra o Vasco. Depois ele fez um primeiro tempo bom contra o Fluminense, um segundo tempo que o time morreu fisicamente e e perdeu o jogo. O Flamengo fez um primeiro tempo bom contra o São Paulo e no segundo tempo foi incrivelmente dominado depois de abrir 1-0. Aí o Flamengo foi dominado pelo Corinthians o tempo todo, na final da Supercopa do Brasil. O Flamengo fez um jogo ruim contra o Internacional, em que, num geral, ou o jogo foi equilibrado ou o Internacional foi melhor. Aí vem o jogo contra o Sampaio Corrêa, que eu tô tirando da conta, e vem o jogo contra o Vitória. Foi muito repercutido no pós-jogo o quão melhor o Vitória foi em relação ao Flamengo. Isso foi repercutido por muitos jornalistas,
Isso foi repercutido pela torcida do Flamengo e do Vitória, pelas torcidas do Flamengo e do Vitória. Isso foi repercutido por vários integrantes do Vitória, né? O Renato Kaiser falou sobre isso, o Jair Ventura falou sobre isso e foi muito sincero no pós-jogo. O Jair Ventura fala, cara, contra o Palmeiras eu não tinha o que falar. O Palmeiras goleou a gente e dominou e amassou a gente. Contra o Flamengo, meu time jogou melhor que o Flamengo e perdeu. Coisas que acontecem no futebol e tudo mais. E isso tudo é verdade. O Flamengo fez uma partida horrível contra o Vitória. Mas em qualquer cenário que você possa analisar, o Flamengo não conseguiu minimamente sair jogando, que é um ponto central do time desse time do Flamengo do Felipe Luiz. O Flamengo, ao sair jogando mal, não conseguiu ter nenhum tipo de posse de bola que pudesse fazer o time ter um pouco de calma, um pouco de tranquilidade defensivamente. E, de novo, isso foi falado, eu falei aqui muitas vezes no ano passado. O segredo do 2025 vitorioso do Flamengo não passa pelo ataque, por mais que o Flamengo tenha sido o melhor ataque do brasileiro, né? O segredo do Flamengo 2025 passa pelo momento defensivo e passa por quanto o Flamengo conseguiu se defender tendo a posse de bola. Isso está muito evidente, isso está cristalino para quem acompanhou o Flamengo jogar. Então você pega uma saída de bola terrível e olha que o Vitória demorou a entender que ele podia subir a pressão contra o Flamengo, tá? Se o Vitória entrasse desde o início marcando alto o tempo todo, talvez ele tivesse ganho o jogo. Então uma saída de bola terrível. E ao sair com a bola tão mal assim e principalmente não conseguir minimamente ficar com a bola nem no meio campo, muito menos no ataque, o Flamengo automaticamente se defendeu muito mal. Tá muito claro e pela característica dos jogadores, do Flamengo, tá muito claro que o Flamengo não é um time para segurar a pressão de ninguém. Por quê? Porque o Flamengo não tem característica de jogadores pegadores. O Flamengo tem característica de um time para se defender com a bola. Para um time ter a posse de bola e, a partir de ter a posse de bola, não sofrer defensivamente e, lógico, ao ter a posse de bola, o Flamengo construir e ter volume ofensivo para ganhar os jogos. E o Flamengo não conseguiu fazer nada disso contra o Vitória. Se você pega aqui as estatísticas que eu peguei lá no Flashscore, tá? App que você baixa aqui no primeiro comentário fixado, você vê aqui um predomínio absurdo do Vitória, né? 3 chances claras contra 1 do Flamengo, 7 escanteios contra 2 do Flamengo, mais finalizações. Então, assim, e acho que até os números traduzem pouco o quão superior o Vitória foi em relação ao Flamengo. Ah, mas o Flamengo ganhou o jogo. Você está aqui dizendo que o Flamengo... Você é contra o Flamengo. Não, cara pálida. Eu não sou contra o Flamengo. Eu canso de dizer aqui neste canal e em todo lugar que eu falo. O futebol é um esporte que permite que um time, entre os esportes coletivos, talvez seja o único que permita que um time com muito mais volume de jogo que o outro, que esse time com mais volume não ganhe. E foi exatamente o que aconteceu. O Vitória jogou melhor dentro da sua proposta, jogou melhor tendo a bola, jogou melhor sem a bola, jogou melhor e perdeu o jogo. Ah, então o que você está reclamando? Eu tô analisando o que os dois produziram. E tô analisando que o Flamengo piorar de desempenho a cada jogo é preocupante para o Flamengo. O Flamengo joga os próximos 3 jogos decisivos. O Flamengo joga contra o Botafogo no domingo, um jogo decisivo. O Flamengo não vencendo ou empatando e perdendo nos pênaltis, o Flamengo será eliminado do Campeonato Carioca. Então o Flamengo pode sofrer uma eliminação no domingo. Na quinta-feira, o Flamengo viaja até Buenos Aires, a grande Buenos Aires, para jogar contra o Lanús, valendo o título. Primeiro na casa do Lanús. E na outra quinta-feira, né, daqui a 2 quintas-feiras,
sem ser hoje, e a próxima na outra, o Flamengo, dia 26, o Flamengo recebe o Lanús pelo título da Recopa. Então o Flamengo pode, nos próximos 3 jogos, ter uma eliminação e a perda de um título dentro do Maracanã. E se você considerar que o time está piorando, isso é preocupante, mesmo tendo vencido o Vitória. O Flamengo venceu o Vitória porque nas 2 únicas chegadas do Flamengo no ataque, o Flamengo teve extrema competência e aí prevalece a grande qualidade técnica dos jogadores e fez 2 gols. Então o Flamengo tem mérito disso. A vitória do Flamengo não tem nada de injusta, nada. O Flamengo conseguiu vencer porque ele tem muita qualidade na frente. O primeiro gol é uma construção, talvez tenha sido a única jogada construída, a única jogada em que o Flamengo trabalhou, conduziu posse de bola no campo de ataque, e aí a bola veio da direita, passou pelo meio, chegou no Cebolinha na esquerda, ele achou o Pulgar no meio, e o Pulgar acertou um chute de extrema categoria, para não dar chance para o goleiro do Vitória, lá no ângulo. E na última bola do primeiro tempo, um mérito total do Léo Ortiz, de dar um passe muito bem pensado, muito bem, não foi um chutão, um passe totalmente pensado para achar o Cebolinha, marcando a linha de impedimento, entrando em condição legal, trazendo para dentro e batendo para fazer 2-0. Então a qualidade extrema dos jogadores do Flamengo deu ao Flamengo a chance de ir para o intervalo ganhando por 2-0. Mas em termos de volume, em termos de produção do que você quer ser, do que você se propõe, o Flamengo teve muito mal. E no segundo tempo, o Flamengo passou o tempo todo sofrendo. Depois que o Carrascal entrou, melhorou um pouco, mas mesmo assim o Vitória foi bem superior. Várias oportunidades, inclusive um pênalti. Para mim, muito atabalhoado o Alexandro ao cometer o pênalti, e que o Rossi caiu para o lado esquerdo, né? O Renato Kaiser, não sei se confiou lá do Rossi pular muito para o lado direito. Dessa vez o Rossi pulou para o lado esquerdo. O Renato Kaiser soltou uma bomba e o Rossi fez uma grande defesa, salvando o que poderia ser um empate do Vitória, que no caso, se esse pênalti entra, seria um empate do Vitória, e que possivelmente resultaria no 3º jogo do Flamengo no Brasileiro sem vencer. Do ponto de vista de tabela, foi um alívio, né? O Flamengo chega a 4 pontos em 3 rodadas, mas do ponto de vista de atuação foi muito preocupante. Flamengo claramente com alguns problemas, né? Você tem alguns jogadores que estão num nível técnico e físico muito mal. O Léo Ortiz faz até aqui partidas terríveis. Acho que o Felipe Luiz deveria pensar em colocar o Vitão como titular. O Léo Ortiz vem jogando num nível muito ruim, mas muito ruim. Sentiu demais a pausa para as férias. O Alexandro vem jogando num nível irreconhecível para o que é. Um jogador que raramente erra, um jogador que mantém uma constância de atuação. Ele tem jogado num nível irreconhecível, mas aí acho que não dá para você trocar, porque o reserva, o Ayrton Lucas, é um jogador, acho, uma ponta frágil dentro do time do Flamengo, ainda mais início de temporada, que ele também está muito mal, o que ele está desperdiçando de bola. Então, entre Alexandro e Ayrton Lucas, tem que manter o Alexandro, mas o Alexandro está irreconhecível. E o Arrascaeta, continuo dizendo, não tem condição de jogo nesse momento. É melhor você parar, segurar o Arrascaeta e falar: Arrasca, você só vai voltar quando você estiver num ritmo competitivo. Porque ele não tem condição. Ele não está conseguindo fazer o básico. Ele não está conseguindo articular uma jogada. Ele não está conseguindo se oferecer como opção de passe para uma jogada. O Arrascaeta desperdiça todas as bolas que caem no pé dele, praticamente. Então, assim... E o Pedro também muito mal, né? O Pedro muito mal. Então, tem muito jogador que está num começo de ano irreconhecível. E aí, como reflexo disso, o Flamengo não consegue pressionar, o Flamengo não consegue subir marcação para pressionar.
E isso era parte integrante do Flamengo se defender. Ao não conseguir pressionar, gera um espaço gigantesco na frente da zaga para o adversário acelerar, para o adversário envolver. Foi assim que o Corinthians ganhou o jogo da Supercopa, foi assim que o Internacional feriu o Flamengo várias vezes, e foi assim que o Vitória teve espaço para acelerar em vários momentos também. Ao não conseguir pressionar, o Flamengo é frágil defensivamente. E com a má forma técnica de vários jogadores, o Flamengo não consegue ficar com a bola e não consegue se defender com bola. Então é um cenário trágico em um Flamengo que piora a cada jogo. E para piorar, logo no começo de temporada, o Jorginho acabou sentindo a coxa. Segundo o departamento médico do Flamengo, é uma lesão de média gravidade. E aí o Jorginho vai ficar, 15 dias, 21 dias afastado do time. Como é que a gente poderia imaginar, né? Que você mudar totalmente o planejado e botar os jogadores para jogarem com jogos competitivos antes do que estava planejado, antes do que foi pensado de forma científica, iria atrapalhar. Quem diria? Era lógico, né? Isso era lógico, isso era evidente. Acabou que isso já custou o Jorginho e pode ser que custe outros jogadores. E também está custando jogadores entrando em campo numa má forma técnica e física terrível, que tá atrapalhando o time. Não sei o que o Felipe Luiz vai fazer, se ele vai barrar jogadores, pelo menos por enquanto, jogadores importantes, mas é um cenário realístico. O Flamengo está piorando a cada jogo. O jogo contra o Botafogo, o Flamengo, não sei como o Botafogo também vai para esse jogo, porque o Botafogo vai, depois desse jogo, ele joga no meio de semana em Potosí, pela segunda fase da Libertadores, que a gente costuma chamar de pré-Libertadores. Então, eu não sei como o Botafogo vai para esse jogo do Campeonato Carioca no Newton Santos no domingo. Mas o Flamengo, se ele quer priorizar o título da Recopa, para você não ter o peso de perder outro título no começo da temporada e esse título ser perdido dentro do Maracanã, porque o jogo da volta é no Maracanã. Ou o Flamengo é campeão, ou o Flamengo perde um título dentro da sua casa. Acho que o Flamengo teria que preparar muito bem esse time e talvez rodar o elenco, não botar time reserva, muito menos o sub-20, porque depois do que você se desgastou o time para classificar no Campeonato Carioca, acho que o mínimo para fazer é botar o melhor time possível para enfrentar o Botafogo. Mas o Flamengo precisa pensar no desgaste e na falta de preparação desse time, desses jogadores, porque o Flamengo não está conseguindo minimamente fazer o que é a característica desse time, porque os jogadores estão muito mal fisicamente, alguns deles, e muito mal tecnicamente. Isso é o resultado de um Flamengo que, a cada jogo, piora o seu nível de atuação. Contra o Vitória, pelo menos, foi uma atuação ruim, que terminou com 3 pontos. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. Aqui embaixo também, primeiro comentário, tem o link para você baixar o app do Flashcore, totalmente de graça para você. No mais, aquilo que eu sempre peço, deixar like, se inscrever, comentar, que é importante aqui. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.